Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e nessa aula de hoje nós vamos entrar num conteúdo dentro da Física relacionado a movimento, tá? Então, Física estuda muita coisa porque ela é uma ciência da natureza, é uma ciência experimental, mas aqui, especificamente, o nosso foco está em falar sobre o movimento, tá? Então, para pensar no seu dia a dia, no seu cotidiano, tudo que entra em movimento, tudo que está em repouso e que começa a entrar em movimento, será que todo movimento vai ser igual? Né? Será que todo movimento é igual? O movimento de um coco caindo, de uma manga caindo, é o mesmo movimento de um cavalo correndo ou de um carro em movimento numa estrada? Tudo aí está em movimento, mas será que todos esses movimentos são iguais? Então, exatamente sobre isso iremos detalhar a nossa aula de hoje. Tudo bem? Manda na tela. Temos aí o nosso pré-requisito, tá? Como pré-requisito, você vai ter que assistir o vídeo, ó, como entender um movimento uniforme, né? Quer que eu desenhe? Então você vai assistir esse vídeo aqui como pré-requisito. E temos aqui, olha só, o conteúdo da aula de hoje. Movimento retilíneo uniforme. Faremos uma introdução sobre ele. Explicar o que é a distância, o que é a velocidade e o que é o tempo. Ou seja, explicar a relação entre essas grandezas, tá? Então, no seu dia a dia, essas palavras-chave aí, distância, qual é a distância da sua casa até a escola? Qual é a distância de uma cidade até a outra? Você vai fazer uma viagem, com que velocidade foi essa viagem? Então, tá vendo que essas palavras-chave estão no seu dia a dia, né? Com que velocidade? Eu tô atrasado para a escola, então eu vou ter que andar mais rápido, então vai aumentar a velocidade. Ou você já deve ter parado para pensar que se você for mais rápido, fizer uma caminhada mais rápido aí para casa, o seu tempo de percurso vai ser menor, né? Então deve existir alguma relação aí entre essa distância, entre essa velocidade e entre esse tempo, né? Já parou para pensar isso aí? Quanto mais rápido você for, qual é a relação com o tempo? Vai ser maior? Vai ser menor? Então são assuntos com certeza relacionados e é sobre eles que a gente vai falar sobre hoje. Vamos trazer os exemplos, tudo bem? Vamos seguindo. Agora olha só, esse nomezinho aí, ó, movimento retilíneo uniforme, tá? Essas três palavras aí, movimento retilíneo uniforme. Aí quando fala a palavra uniforme, pessoal, que uniforme é esse? Que uniforme é esse que a gente está falando? Será que é o mesmo uniforme da escola? Esse uniforme que a gente fala na expressão tem alguma relação com o uniforme da escola? Será? Provavelmente não, né? Será que tem alguma relação aí? Vamos seguindo. Olha só, e as outras palavrinhas aí que você também deve estar com dúvida? Tem alguma coisa a ver com constante? É alguma coisa constante? Esse movimento tem algo constante nele? E se tem, o que é constante? Esse movimento, ele é retilíneo, mas retilíneo é o quê? O que significa essa palavra retilíneo? Vai como? Né? Retilíneo. Pensa aí, lá na matemática, tem alguma coisa retilínea que você já tem estudado? Pensa aí, uniforme, o que significaria uma coisa uniforme, pessoal? E aí vamos aos conceitos, né? Se você já se fez essas perguntas, ou talvez até você já sabia a resposta, mas se você estava se fazendo essas perguntas, vamos aos conceitos. Vamos lá. Quando eu falo que a velocidade é constante, ou a palavra-chave, constante, significa que o valor da velocidade vai ser o mesmo em todo o percurso, tá? O valor da velocidade vai ser sempre o mesmo, ou seja, o valor da velocidade não muda. Então tu passou ali, tá andando de bicicleta, passou 5 minutos, você está mantendo o ritmo, daqui a 5 minutos é a mesma velocidade da pedalada. Então, velocidade constante, tá? O valor da velocidade não está mudando. Agora a palavra retilíneo significa que a trajetória ela vai ser em linha reta. Aí você fala, professor, não estou entendendo essa palavra trajetória, que significa o quê? Vamos lá, quando um corpo entra em movimento, se a gente pudesse fotografar um corpo muito rápido, quando ele está em movimento, nós iríamos observar esse corpo em posições diferentes, né, em cada intervalo de tempo. Cada posição dessa que ele está ocupando em cada intervalo de tempo, eu chamo isso de trajetória, tá? Digamos que você goste de observar o céu, observar o espaço, e você começa a fotografar a posição do Sol todo dia. E aí você começa a comparar a posição do Sol todo dia e percebe que haverá posições sucessivas ali. Aquela vai ser a sua trajetória
do observador, tá? Nesse caso do nosso movimento retilíneo, a palavra retilíneo vem aqui, ó, que a sua trajetória está acontecendo em linha reta, tá? Não tem curva, é uma reta, linha reta. Perfeito. E a palavra uniforme significa o quê? Que vai ter a mesma forma, tá? Então, trajetória retilínea, a velocidade não vai mudar e ele vai ter o quê? Vai ter a mesma forma. Uma coisa uniforme, ou seja, não é variável. Ok? Então vamos lá. Pense em um automóvel que está em determinado instante, né, numa estrada se movendo com velocidade constante, e aí o cara está dirigindo e ele percebeu no velocímetro dele lá, ó, 90 km por hora. O cara tá rápido, né? Tá na BR, 90 km por hora. Ok. Pensa o seguinte, você consegue viajar sempre com a mesma velocidade? É uma situação hipotética real ou é difícil disso acontecer? Para pensar. E agora vamos mudar essa velocidade aí de 90 para 45 ou 40, um trecho urbano. Você consegue andar na cidade o tempo todo a 40 km por hora? Aí você fala assim, professor, não conseguimos. Então significa que o movimento retilíneo uniforme, ele só vai acontecer em situações que você consiga manter a velocidade constante e numa trajetória retilínea. Na prática, nem sempre isso vai ser possível. Por que não? Porque na prática, uma hora o motorista vai ver a necessidade de acelerar mais, ou ele vai ver um obstáculo ou uma placa, vai ver a necessidade de pisar no freio, vai desacelerar, ou seja, na prática, nós estamos muito mais acostumados com aceleração e desaceleração, né? A velocidade constante para nós não é uma coisa assim estranha, mas é difícil a gente conseguir manter isso em nosso dia a dia, no nosso trânsito, ok? Mas hipoteticamente aí na estrada, se o motorista está em linha reta, existem vários quilômetros a ser percorrido, não tem por que não ele conseguir manter essa velocidade retilínea uniforme aí por algum tempo, tá? Então olha só, tal situação não parece ser realidade. Por quê? Porque pode acontecer dele ver a necessidade de ultrapassar um veículo, né? Então ele está lá atrás do veículo, está mais lento, ele vai fazer uma ultrapassagem. Então nessa ultrapassagem ele vai ter o quê? Que aumentar a velocidade. Então ele estava no valor 90, ele subiu lá para 110 km por hora, então aumentou a velocidade. Ou ainda ele viu a necessidade de fazer uma redução. Ele viu lá um posto de gasolina, ele tem que comer alguma coisa, merendar, jantar. Aí ele falou, não, eu vou parar naquele posto. Então ele vai reduzindo a velocidade até que chegue a zero. Dessa forma também não é mais um movimento retilíneo e uniforme, tá? Uma vez que ele está tendo que reduzir a velocidade. Tudo bem? Então olha só a imagenzinha lá, ó. A necessidade aqui, ó, de fazer a ultrapassagem, tá? E aqui o cara simplesmente falou, não, eu vou dar uma pausa, né? Eu tô cansado, já tô viajando aí há 2, 3 horas, eu tô cansado, eu tenho que parar um pouco, né? Vou lanchar, vou comer. E pronto, ele parou. Ele estava numa velocidade constante. Mas aí de repente ele reduziu, então pronto, não é mais um movimento retilíneo e uniforme, tá? Então na prática existem vários tipos de movimento, mas para que ele seja retilíneo e uniforme, algumas condições têm que ser satisfeitas, eu acabei de explicar. Vamos seguindo. Olha só. Esse tipo de movimento não é bem a cara do nosso trânsito cotidiano, né? Em virtude da frequência, ó, da mudança de velocidade, tá? Dentro da cidade é muito mais costumeiro acelerar e desacelerar. Acelerar, desacelerar. Você acelera para sair de um trecho, aí abriu o sinal, você acelerou, chegou numa outra parada ali, pronto, parou. Então a gente é acostumado com aceleração, desaceleração. Velocidade constante não é muito a cara de quem anda na cidade, tá? Mas aí, como eu disse, dependendo da faixa, do comprimento de uma estrada, né, da distância, pode ser até que o condutor consiga manter-se com velocidade constante durante algum tempo, tá? Não é impossível. Então, olha só. Mas, mesmo que seja apenas por pequenas distâncias, quando o corpo se move em velocidade constante, dizemos que ele é um movimento uniforme, contanto que ele mantenha a velocidade constante e contanto que seja retilíneo, tá? Então ele não vá mudando a trajetória, ele tem que manter em linha reta. Então, ele saiu ali, ó, sinal vermelho, aí pronto, ó, abriu, ficou verde, entrou em movimento, acelerou ali até chegar a 40, 50, aí ele manteve os 50 ali alguns metros, pronto, ele viu a necessidade de reduzir a velocidade do carro, porque ele viu um outro carro atravessando, pronto. Então naquele intervalo de tempo,
ele conseguiu cumprir a ideia de um movimento retilíneo e uniforme, tá? Mesmo que por um intervalo de tempo. Então, olha só, o movimento retilíneo e uniforme, primeiro, quando o corpo se desloca, ele tem que ser com velocidade constante, ao longo de uma trajetória retilínea. Dizemos que o seu movimento é o quê? Ó, retilíneo e uniforme. Aí agora, para pensar no seu dia a dia, tá? No seu cotidiano lá, antes de ir para a escola, ou mesmo até depois da escola, para pensar nos tipos de movimento em que você está envolvido. Para pensar, você anda de cavalo, anda de ônibus, anda de barco, faz caminhada. Então, nesses movimentos que você vai puxando aí na memória, vai lembrando, quais desses movimentos possuem alguma velocidade que você considera relativamente constante? Mesmo que seja por um intervalo de tempo ali pequeno, pensa aí. É constante essa velocidade? E outro, é uma velocidade que é retilínea? Você vai andar com alguma coisa lá, é retilíneo? E a velocidade está constante? Pronto, se essas duas coisas se atendem, você fala assim, eu não sabia, mas no meu cotidiano, alguma coisa ali que eu estou envolvido está em velocidade retilínea e uniforme. Então é um movimento uniforme, tá? Ou não, pode acontecer de você pensar aí e não encontrar nada. Você fala, não, professor, na minha vida tudo é acelerando ou desacelerando, não tem nenhum movimento uniforme no meu dia a dia. Pode acontecer, tá? Aí vai do seu caso, para refletir um pouquinho. Vamos seguindo. Olha lá, movimento retilíneo uniforme. Também dizemos que é o movimento no qual o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Então, vamos lá. Faz uma viagem, né? Faz uma viagem, ele vai de uma cidade, de um ponto, né? Até um outro ponto. Eu vou sair lá de Ji-Paraná, aí você vai até Vilhena, tá? Vai de Ji-Paraná a Vilhena. Aí digamos que numa parte ali do trecho, né? Numa parte do trecho, o condutor esteja a 100 km por hora. Ok? Ele está a 100 km por hora, está mantendo essa velocidade, 100 km por hora. Significa, uma outra forma de interpretar é dizer isso, é que esse condutor está a cada hora percorrendo 100 km. Tá? Então, distâncias iguais em intervalo de tempo igual. Ou seja, passou uma hora, 100 km. Passou mais uma hora, 100 km. Passou mais uma hora, entendeu? Então, você pode interpretar dessa forma. A cada intervalo de tempo fixo, uma distância também fixa a ser percorrida. Vamos seguindo. Aí nós temos essa ilustração ali, né? Vamos na tela. Temos essa ilustração aqui, pessoal. E olha só, né? Aqui você tem a velocidade média, tá? Essa velocidade média do carro está em quilômetros por hora. Aqui você tem uma conversão para metros por segundo, ok? E aqui o tempo que está passando, ó, o tempo que está passando e a distância total que ele está percorrendo. Percebam que nesse gráfico, ele vai desenvolver aqui, ó, essa reta, tá vendo? Está desenvolvendo essa reta aí, ó, ok? Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Pronto, ó. Tá uma reta crescente, né? Ou seja, é uma reta crescente, uniforme aqui, né? Então aqui eu tenho posição, aqui eu tenho tempo. Então esse carro aqui está andando com 18 km por hora, tá? Não está mudando essa velocidade dele, ou seja, ele não está acelerando, não está desacelerando, beleza? E perceba que ele está mantendo aí, ó, trajetória retilínea também, tá? Então eu consigo descobrir qual é a posição que esse carro vai estar. Beleza? Vamos lá, mostra aqui, ó. Nesse caso da ilustração aqui, se eu conhecer a velocidade média do carro, né? E conheço a posição em que ele se encontra, eu consigo definir a posição dele no futuro, né? Por exemplo, passou 2 segundos, passou 3 segundos, qual é a posição do carro? Então dá para relacionar a velocidade média dele, a distância que ele pode percorrer com o tempo, tudo bem? E aí existe uma equação aí para relacionar isso aqui, ó, essas 3 grandezas, velocidade, deslocamento e tempo, tudo bem? E esse gráfico aqui é só para você entender que se eu relacionar posição e tempo num movimento retilíneo uniforme, eu vou ter essa reta, né, essa função do primeiro grau aí. Tudo bem, pessoal? Vamos seguindo. Olha só, distância, tempo e velocidade. Quando eu falo distância, olha lá, distância percorrida por um móvel é todo o percurso feito por ele durante um certo intervalo de tempo. Então, distância percorrida é o quanto que ele andou de fato, tá? Não confundir distância
com o deslocamento, tá? A distância percorrida ou a distância total, ela é uma grandeza escalar. É de fato você querer saber quanto que ele andou. Agora, deslocamento, que é o vetor deslocamento, ele só considera a posição final e a posição inicial, tudo bem? Então, deslocamento é um vetor, posição final e inicial. Distância percorrido é a soma ali dos pontos da trajetória, tá? Então, é toda a distância que ele percorreu, ok? Definições. Quando eu falo velocidade, ó, velocidade é como o percurso é feito, ó. Pode-se levar mais ou menos tempo, né, para completar um determinado percurso. Então, essa velocidade relaciona o quanto que ele se deslocou com o seu intervalo de tempo, ok? Na sua atividade interativa, né, você vai fazer atividade interativa, então é uma atividade bacana aí que você vai fazer em sala de aula, tá? Vai pegar um cronômetro, pode ser até o cronômetro do celular, vai afastar as carteiras, tudo bem? E aí vai fazer atividade interativa. No caso, você vai andar de um ponto para o outro, vai medir com os seus passos, depois você vai fazer esse mesmo percurso com passos mais rápidos, mas ainda assim contando os passos, e depois vai dividir quantos passos você deu nesse intervalo de tempo medido no cronômetro. Significa que o andar humano nunca é igual, né? Você está andando devagarzinho ali, ó, dentro da sua casa, devagarzinho, você não está com pressa. Então você vai dar um tipo de passada, você vai ter uma velocidade média de caminhada. Agora, digamos que tu está atrasado, né? Para ir para a igreja, para ir para a escola. Aí, eu estou atrasado, está em cima da hora. Aí você vai dando os passos mais rápidos. Então, no caso nosso, da caminhada humana, né? Como que é aquela caminhada sem pressa, com um pouquinho de pressa? Ou aquela caminhada muito apressada? Qual seria essa velocidade média? Então, na atividade interativa, você vai relacionar quantos passos você dá a cada segundo, tá? Fazendo um experimento bem bacana aí na sala de aula, tudo bem? Vamos seguindo. Vamos nessa, pessoal. Manda na tela. Temos essa primeira equação aqui, tá? Que você tem que anotar, muito importante. Vai ser o seguinte, a velocidade média, tá? Anota aí, velocidade média vai ser a sua distância percorrida, ou seja, o seu deslocamento, dividido pelo seu intervalo de tempo, tá? Então, olha só, significado delas, lembrando que se é um movimento retilíneo e uniforme, a sua velocidade vai ser o quê? Constante. Esse seu D aqui vai ser a distância que você percorre e o intervalo de tempo é o tempo gasto para percorrer essa distância. Agora, olha só, nesse caso, eu posso reescrever a equação também dessa forma. Aí você fala assim, professor, o que mudou? Mudou assim, ó. Tá vendo que essa equação aqui, ela está na forma de fração? Eu estou relacionando velocidade e distância pelo tempo. Tá vendo que ela está na forma de fração? A outra equação, ela está numa forma de multiplicação, tá? Então, eu já estou dizendo o seguinte, que a distância percorrida é a velocidade multiplicada pelo tempo, tá? Então, lá eu escrevi como velocidade, distância percorrida dividida pelo tempo. E aqui já é o quê? Multiplicação, tá? Distância percorrida é o quê? Velocidade multiplicada pelo tempo. E olha só, deitado vendo TV. Aqui é uma frase para você lembrar, né? Significa mnemônico, tá? O mnemônico é uma frase que você pode criar e te ajuda a lembrar de alguma equação. Deitado vendo TV. Então, tudo bem, é uma frase para você lembrar. Mas o significado dela você não pode esquecer, tá? O que significa o D, o que significa o tempo, né? O T e o que significa o V de velocidade. Então, vamos lá. Você tem também um ΔD, né? Uma variação de distância. Então, a minha variação de distância é a velocidade média multiplicada pelo intervalo de tempo. Em alguns exercícios, né, será necessário utilizar esse ΔD. Ou seja, pode haver alguma questão onde ele te forneça a distância, ou seja, a distância final e a distância inicial. Nesse caso, você vai ter que fazer o quê? Uma variação, tá? Então, quando você vê o delta, vamos lá. Quando você vê o delta, aqui ó, quando você vê esse delta aqui, ó, você vai lembrar o quê? Da palavra variação. Ah, variação, isso. Variação é o quê? Uma coisa que muda, tudo bem? Então, aqui nessa mesma equação, aparece também o ΔT, ó, ΔT, ou seja, variação do tempo, tá? E ΔD, variação da distância. E aí, quando eu escrevo variação, eu vou pensar assim, variação da distância, professor, é o quê?
é a distância final menos a distância inicial. E aí eu consigo reescrever essa equação que estava aqui acima, eu consigo reescrever ela, ó, dessa forma. Aí fica assim, ó, a distância final menos a distância inicial é igual à minha velocidade média multiplicada pelo tempo, tá? E aí, dessa forma, eu passo a minha distância inicial, que estava do lado esquerdo, para o lado direito, e vou ter essa equação aqui, ó. Distância final igual distância inicial mais velocidade média multiplicada pelo tempo. Dependendo do livro que você vai estudar, o material que você vai revisar, até na internet, essa letrinha que a gente colocou por D aqui, às vezes ela pode ser representada pelo S, tá? Então, dependendo do livro, pode aparecer lá S igual S0 mais VT, tudo bem? Mas eu também posso colocar D de distância, não tem problema. Vamos seguindo. Nessa função aí, esse D que aparece primeiro é o quê? A distância final, tá? O D0 que aparece ali é o quê? Sua distância inicial. O V que aparece é o quê? Velocidade. Lembrando que é uma velocidade média, vai ser constante. E o teu T é o teu tempo, né? O teu tempo medido aí nesse intervalo. Vamos à nossa primeira questão, vamos lá? Manda na tela. Um homem caminhando na praia deseja calcular sua velocidade. Para isso, ele conta o número de passos que dá em 1 minuto. Aqui, ó, conta o número de passos que dá em 1 minuto. Contando a unidade, uma unidade de cada vez, o pé direito, né, tocar o solo. E conclui que são 50 passadas por minuto. A seguir, ele encontra o equivalente a 6 pés. Sabendo que 3 pés correspondem a 1 metro, a sua velocidade suposta constante é... Então vamos analisar aqui, olha só. Fica assim, a cada vez que o pé direito toca o solo, equivale a 6 pés. Nesse caso, como 3 pés equivale a 1 metro, então 6 pés vai valer quanto? 6 pés vai valer 2 metros, né? Então 3 pés, 3 equivale a 1 metro, 6 pés equivalem a 2 metros, ok? Então, como ele deu 50 passadas, vai ser o quê? 100 metros, então ele andou 100 metros. Como ele andou, quanto tempo foi? 1 minuto, né? 1 minuto é o quê? 60 segundos. Então ele andou 100 metros em 60 segundos. Agora sim eu vou utilizar a equação da velocidade média, né? Aquela equação que eu pedi para você anotar. E dentro dessa equação, vamos identificar os elementos. Fica assim. No lugar do D, é a distância percorrida, 100. No lugar do tempo, ó, é 60, né? Pronto, então ficou velocidade média é igual a 100 dividido para 60. Nesse caso, você dividiu, você vai ter um valor aproximado aqui, né? 1,667 metros por segundo. Como as respostas, dá uma olhadinha aqui, ó. As respostas estão em quilômetro por hora, todas elas. Vamos multiplicar esse valor encontrado por 3,6. Então fica assim, 1,667 vezes 3,6, que vai te dar o quê? 6 km por hora, ó, letra C. Tudo bem? Então essa aí foi a primeira questão. Exemplo 2, Enem de 2021. Nas estradas brasileiras, existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, o carro percorre a distância de 50 centímetros entre os dois sensores, em quanto tempo? 20 milissegundos. De acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidade de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de 7 km por hora, além da velocidade permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado do valor da tolerância do aparelho. Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Então vamos lá. Primeiro vamos partir da equação da velocidade média, tá? Vamos ver a distância que ele falou. Ele percorreu quanto? 50 centímetros, tá? Então para eu escrever centímetro para metro, vai ficar assim. 50 multiplicado por 10 a menos 2, tá? Aí você fala assim, professor, eu não conheço essa forma de converter aí, né? Eu fui ensinado, né? Às vezes você já conhece essa regra. Eu aprendi que para converter de centímetro para metro,
bastava dividir por 100. Bom, não está errado. Se você é acostumado a fazer assim, você pode fazer. Pegar 50 e dividir para 100, tá? Aí pronto, 50 centímetros, dividiu para 100 vai te dar o resultado em metros. Mas também existe uma outra forma de eu fazer essa conversão, que é assim, ó. Pegar os 50 e multiplicar por 10 a menos 2, tá? Então já é uma conversão direta. Então assim, teve uma aula que vocês estudaram potência de 10 e notação científica, né? Então aqui, ó, estou utilizando uma potência de 10 exatamente para converter de centímetros para metros, tudo bem? Vamos lá. Então ficou assim, 50 vezes 10 a menos 2 é a distância percorrida. O tempo, ele falou que o tempo foi de 20 milissegundos. Aí eu, novamente, potência de 10, ó. Milissegundos, mili é 10 a menos 3. Então ficou 20 vezes 10 a menos 3. Então pronto, agora eu só vou pegar a distância percorrida e dividir pelo tempo. Então vai ficar o quê? 50 vezes 10 a menos 2, dividido por quanto? Por 20 vezes 10 a menos 3. Agora eu tenho que tomar cuidado, ó, no passo a passo. Fica assim, ó. 50 dividido para 20 dá quanto? Dá 2,5. Vou repetir a potência de 10, ó. Repetiu o 10. E aqui em cima vai ficar menos 2. Olha aqui, ó. Menos 3, tá? Tá aqui, ó. Menos 2, menos 3. E aí, fazendo o jogo de sinal, vai ficar o quê? 2,5 vezes 10 elevado a 1, tá? Já que menos 2 menos 3 é menos 2 mais 3 e vai te dar o resultado no expoente 1. Então ficou o quê? 25 metros por segundo. Novamente, as respostas não estão em metros por segundo, estão em quilômetro por hora, tá? Aí, nesse caso, você vai pegar 25, vai multiplicar por 3,6 para que a resposta fique em quilômetros por hora. Aí, agora tem um detalhe, pessoal, da tolerância, né? Olha só, o enunciado vai dar o valor descontado da tolerância. Então vai ficar 90 menos o 7 da tolerância, vai te dar o quê? 83 km por hora. Então, resposta, letra C, 83 km por hora. Então essa foi uma questão que requer um pouco de atenção, né? Pelo detalhe das mudanças de unidade, né? Converter centímetro para metro, milissegundos para segundos. Fizemos o cálculo para encontrar a velocidade média. Tivemos o trabalho de converter essa velocidade média de metros por segundo para quilômetros por hora. E no final você ainda tem que se atentar para o detalhe da tolerância do equipamento que está medindo a velocidade, tá? Então ela é uma questão que ela é fácil de fazer, mas tem esses pequenos passos que você tem que se atentar. Vamos seguindo. Exemplo 2 aqui. Um móvel parte de um ponto A, tá? O ponto A está bem aqui, ó, no menos 20, tá? Menos 20. Sobre uma trajetória e vai até uma posição B. Ó, o B está bem aqui, ó, no 80, tá? E em seguida retorna para a posição C. A posição está aqui, ó. C é o quê? 40, tá? Observe a figura e responda o que se pede. Na letra A ele pergunta aqui, ó, qual a distância percorrida de A até B? Então vamos lá, ele está no ponto A e ele vai direto, ele está no ponto A e ele vai direto para o ponto B. Qual é a distância percorrida? Ou seja, ele está na posição menos 20. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ele está na posição menos 20, aqui, ó. Ele está no menos 20 e ele vai direto para o 80, tá? E aí, quanto que ele andou? Qual foi a distância percorrida? Aí, nesse caso, você tem que se ligar e colocar o quê? Posição final menos inicial, tá? Então, nesse caso, vai ficar assim, ó. Ele está do ponto A e vai até o ponto B, olha só. Ele partiu de que posição? Menos 20. E ele foi até que posição? 80. Então, quanto que ele andou? Vai ser o quê? Uma variação na distância, ΔD, ó, ΔD. Posição final vai ser o quê? Onde que ele parou? 80, tá? Onde que ele parou? 80. Menos, de onde que ele partiu? Menos 20. Então aqui tu tem que tomar muito cuidado, porque aparecem dois sinais de menos aqui, ó. Existe o menos da diferença, ó, aqui da equação, ó o menos aqui, ó, da diferença, e existe o menos do próprio valor, porque aqui na posição A, a posição é menos 20. Então, por isso que ficou 80 menos 20, tá? Aí você vai fazer o jogo de sinal, menos com menos é mais aí. Então, vai ficar 80 mais 20. Então, quanto que ele andou? Ó, andou 100 quilômetros. Vamos lá, pessoal. Continuando.
Nesse caso aqui, B, qual a distância total percorrida pelo carro desde o instante T1 até o instante T3? Nesse caso, vamos pensar aqui, ó. Opa, vamos limpar aqui, pronto. Ok. T1. Opa. Pronto. T1, né? Do instante T1, então ele partiu aqui, até o instante T3, então ele parou aqui, né? Nesse caso, vamos lá, a distância de T1 a T2 já foi calculada. Então já sei que de A até B, até ele chegar aqui, ele andou 100 km. Agora é só calcular a distância do T2 indo até o T3, né? E somar. Então nesse caso você vai ter o quê? Posição final dele, já que ele foi de B até C, posição final 40. Menos posição inicial dele aqui, já que ele partiu daqui, 80. Então ficou o quê? Menos 40. Em módulo, eu vou ter o quê? 40 km. Nesse ponto, eu quero também um pouco da sua atenção, porque existe aí um conteúdo dentro da matemática chamado módulo, tá? Módulo. Você provavelmente já viu ou vai estudar isso em matemática. Tá vendo as duas barrinhas aqui, ó? Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Ó, uma barrinha, ó. Do outro lado aqui, ó. Outra barrinha, certo? Então essas duas barrinhas que aparecem aí, quando aparecem as duas barrinhas e tem um número dentro delas, está dizendo o quê? Módulo do valor, módulo. Então se esse número é positivo, ele vai sair positivo, continua. E se ele for negativo, ele vai sair positivo, tá? Então o que está acontecendo aqui é que a gente está analisando apenas o valor, a intensidade, tá? Então por isso que menos 40 quer dizer o quê? Ele andou 40 para a esquerda. Mas em módulo ele andou o quê? 40 km, tudo bem? Então quando você vê esse símbolo aqui é só você lembrar que se ele der negativo você vai trocar o sinal. Vamos lá, pessoal? Continuando, então, sabendo que ele andou, ó, dá uma olhada aqui, ó, andou 100 para cá, 100, aí andou quanto para cá? 40, pronto. Então o total dele andou 100 mais 40, andou 140 km, a distância total percorrida. Exemplo 3. Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea a qual se fixou o eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante T0, que eu chamo de instante inicial, a posição do móvel é menos 200 metros. O que quer dizer isso aí? Vamos lá. Quer dizer o seguinte, esse aqui é o tempo inicial, T0. Esse aqui é a posição inicial, tá? Então, x0 ele partiu dessa posição. No instante 50 segundos, ele já está em outra posição, na posição 550, ok? E aí na letra A ele pergunta, então qual foi a velocidade do móvel, tá? Então ele te falou onde ele estava, te deu onde ele foi, para onde ele foi, e está te perguntando na letra A qual foi a velocidade do móvel. Vamos lá então. Nesse caso, anotando os dados, no instante inicial ele está no menos 200, após 50 segundos ele está no 550. A velocidade do móvel é o seguinte, vamos lá. Variação da distância vai ser a distância final menos inicial. Nesse caso, a distância final, 550. Menos distância inicial, menos 200. Fez jogo de sinal, aqui ó. Fez jogo de sinal, menos com menos ficou mais. Então você vai ter 550 mais 200, que vai te dar 750 metros. Foi isso que ele andou. Agora, quanto tempo? Bom, o tempo final foi 50, o tempo inicial 0. Fez a subtração, em quanto tempo foi? 50 segundos. Então tu sabe que ele andou 750 metros em 50 segundos. Agora é só utilizar aqui ó, a equação, né, da velocidade. Que você vai ter o seguinte, a sua velocidade média foi o quanto que ele andou aí? 750. Em quanto tempo? 50. E dividindo vai te dar o quê? 15 metros por segundo. Essa foi a sua velocidade média. Na letra B, ele quer a função da posição. A função da posição vai ser uma equação horária que vai expressar para você assim, cada tempo, qual seria a posição dele, conhecendo o valor do tempo? Vamos lá. A sua função horária vai ser essa aqui, ó, né? Função posição. Posição final, posição inicial, velocidade média e tempo. Então vamos ter o seguinte, posição final D, posição inicial menos 200, velocidade média já conhecemos, 15 e T.
essa aqui é a nossa função posição. Na C, a posição dos instantes 1 segundo e 20 segundos. Ou seja, o que aconteceu aqui? Vamos lá. O que aconteceu nessa C aqui? Traz aqui, olha só. O que aconteceu na C? Na C, ele está perguntando onde que o móvel vai se encontrar no instante 1 segundo e no instante 20 segundos. Onde ele vai se encontrar? É tipo você querer prever o futuro, certo? Mas dá para fazer isso? Dá. Porque olha só, eu descobri lá, ele me informou qual era o ponto de partida. Posição menos 200. Na letra A, eu calculei a velocidade média dele, que deu quanto? 15. Então pronto, eu montei a função posição. A partir da função posição, para qualquer intervalo de tempo que eu queira saber, eu posso lançar o valor do tempo e descobrir a posição do corpo. Por isso que na próxima, aqui na letra C, ele fala para você qual é a posição dele após 1 segundo, dá para você descobrir, usando essa equação aqui. Qual é a posição dele em 20 segundos, dá para você descobrir, ó, usando essa equação aqui, tá? E qualquer outro tempo também. Vamos nessa, vamos ver como fica. Nesse caso aí, usando a função da posição da questão anterior e substituindo o tempo, vamos ter o seguinte. Para 1 segundo, eu vou ter, ó, essa mesma equação que eu fiz aqui. Vamos lá, eu vou ter a mesma equação que eu fiz aqui, né? Vou reescrever ela aqui em cima, tá? Então ficou assim, ó. Distância, né? Final, inicial menos 200, mais 15, que é a velocidade. E no lugar do t, que é o tempo, eu vou substituir por 1 segundo. Então vai ficar 15 vezes 1, tá? Aí agora, pessoal, tem que tomar cuidado, ó. Professor, eu vou fazer aqui menos 200 mais 15, tá certo? Não. Tá totalmente errado, tá? Não faça isso. Vamos aqui, traz aqui comigo, olha só. Não faça isso. Aqui, ó. Nesse ponto da expressão aqui, você não pode multiplicar, tá? Você não pode somar, perdão, ó, você não pode somar e depois multiplicar. A sua prioridade é a multiplicação, tá? A multiplicação vem antes. Aí fez a multiplicação, depois você pode fazer a soma, tá? Então tem uma ordem a ser seguida aí. Vamos lá, pessoal. Ok? Então aqui é só um alerta, né? Então, eu não posso pegar o 200 e somar com 15? Não, de jeito nenhum. A sua prioridade é fazer a multiplicação. Então fez 15 vezes 1? Fez, deu 15. Agora sim, menos 200 mais 15 deu o quê? Menos 185. Essa é a posição dele em 1 segundo. Para 20 segundos, eu vou usar um raciocínio parecido aqui, ó. Vai ficar essa mesma equação que eu fiz aqui, vou reescrever ela. Distância final, distância inicial, menos 200. Velocidade média, 15. Agora, o que vai mudar? No lugar do t, eu não vou colocar t, eu vou colocar o tempo que ele está pedindo, 20 segundos, tá? Então, na outra letra foi 1 segundo? Foi, porque era para 1 segundo. Aqui é 20 segundos, né? Então, vou colocar o 20. Novamente, eu não posso somar aqui direto, menos 200 com 15, eu tenho que priorizar a minha multiplicação. Então, vai ficar menos 200, vou repetir, e aí vou ter menos 200, multipliquei 15 por 20, deu o quê? 300. E aí, menos 200 mais 300 vai dar o quê? 100 metros, tá? E aqui, o instante que o móvel passa pela origem, tá? Então, nesse caso, a origem das posições vai ser sempre 0. E aí eu vou pegar essa equação horária da posição. Na posição final, vou colocar o 0, né? Vou passar esse número negativo aqui, ó, para o outro lado da equação, vai ficar positivo, trocou o sinal. Então, eu vou ter menos 200 igual a 15 vezes tempo. O 15 está multiplicando, passará dividindo, né? E aí vou ter o quê? 200 dividido para 15. E com isso vamos obter 13,333, né? Segundos, aproximadamente 13,3 segundos. Ok, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula, pessoal. Eu espero que você tenha acompanhado, né, as questões, que tenha entendido, tudo bem? E que tenha gostado. E até a próxima aula. Tchau, tchau!